Oi gente, tudo bem com vocês? Domingo 9 de março de 2025. Ontem eu prometi que o próximo vídeo, que eu ia postar inclusive ontem à noite, seria da Eliane Cantanhede, a tia do disjuntor surtada. Como eu tive alguns contratempos e não consegui trazer para vocês ontem, tô trazendo agora pela manhã e aí durante o dia eu trago outros conteúdos do que vem acontecendo aqui no nosso cenário tupiniquim político. Por quê? É importantíssimo a gente analisar a recalculada de rota da imprensa, que eu previa que ia acontecer a partir de abril, maio em diante. Porém, como ela já está acontecendo, a gente tem que entender o seguinte: não esperem da imprensa que vão detonar Lula para deixar cair a presidência no colo do presidente Bolsonaro. Tirem isso da cabeça. E essa recalculada de rota já acontecendo, já teve o início lá atrás, tem que ter alguém para colocar no lugar do Lula. E eis que Chuchu entra no radar da Globo Lixo e de toda a patota. Por isso que o presidente Bolsonaro fala: sou contra o impeachment do Lula neste momento. Por quê? É melhor ter Lula e a imprensa tretando junto com o Congresso do que tira o Lula, bota o Alckmin, aparelha tudo, termina de aparelhar, alinha tudo e aí eles fingem que tá tudo bem. E até o Paulo Figueiredo diz: todo o trabalho que ele tem feito para expor o que está acontecendo no Brasil, se o Lula cair, lá fora, Chuchu é bem visto. Por isso, eu faço questão de trazer aqui, de dar ênfase nisso. Inclusive, falando em aparelhamento, deixa eu mostrar para vocês uma situação que a Globo vem trazendo aí, tá viralizando nas redes sociais. Lula indica a advogada Verônica Abdala Sterman para ministra do Supremo Tribunal Militar. Indicada do presidente da República precisa ser sabatinada e ter nome aprovado no Senado para assumir cargo no Tribunal Superior que julga crimes militares. Lula malvadão aparelhando o Estado, não é mesmo? Já colocou lá seu advogado, isso e aquilo. Agora, a advogada da Gleisi Hoffmann, né, o que muita gente está dizendo, assim como Igor Gadelha aqui no Metrópolis. Ou seja, Lula, que cara malvadão. Sim, sabemos disso tudo. Só que, mais do que ser advogada de Dona Gleisi Hoffmann, presta atenção nisso aqui. Vocês vão entender porque eu estou falando do Chuchu e na hora eu já transicionei para a questão aqui do aparelhamento também com o Lula. Alckmin também apoia a advogada de Gleisi. Além da presidente nacional do PT, a advogada tem como padrinho político o vice-presidente Geraldo Alckmin. Verônica já atuou como advogada tanto de Alckmin quanto de Gleisi. Olha só, olha este desdobramento acontecendo nas nossas caras. E a Globo esconde o fato de que essa advogada aqui tem o apadrinhamento do Alckmin. Por isso eu falo, tão perigoso quanto Lula é o Alckmin. E o Alckmin tem uma vantagem sobre Lula. Ele tem a pelezinha de cordeiro, vamos dizer assim, para enganar aqueles que não entendem do cenário político nas entrelinhas. Por isso eu volto nesse conteúdo e trago para vocês esse desdobramento. Junto com, aí sim, a tia do disjuntor, que é o vídeo que eu prometi para vocês, detonando aí o Lula em questão do agro, da fala dele do agro. E o pior, do lado de cá tem ultradireita, extrema-direita, tudo que é de direita, né? Do lado de lá, a tia do disjuntor disse, abre aspas, Lula falou isso no encontro do MST, que é a esquerda da esquerda. Eu já vi ela surtando, ela passando mal, mas puta que pariu. Não tem outra palavra para descrever. Esquerda da esquerda é de, olha, para agradar a esquerda da esquerda, ele simplesmente desautorizou o vice Geraldo Alckmin. E aí eu já transiciono para o mesmo assunto. A imprensa recalculando a rota, detonando o Lula, indo com os dois pés no peito do Lula, mas, contudo, porém, entretanto, criando os caminhos para o Alckmin. Compartilha esse vídeo, manda para frente. Eu não vou nem pedir para vocês curtirem, porque eu sei que a notícia é ruim. Mas se você puder deixar seu like, é importante para que mais pessoas entendam que esse conteúdo é relevante e que elas recebam aí de forma orgânica também
com essa questão do alcance limitado, o engajamento de vocês é importante para isso. Não é nada mais, não é para mostrar que vocês gostaram do vídeo nem nada. É para mostrar que o conteúdo é relevante. Então compartilha, manda esse vídeo para frente e comenta aqui. Essa pergunta, inclusive, eu quero fazer principalmente para quem fala que é a favor do impeachment de Lula. Esqueça que se Lula sofrer impeachment, Alckmin não assume. Se Lula sofreu impeachment, automaticamente Alckmin assume. Você querendo ou não, você gostando ou não. Isso é fato. Não adianta eu iludir vocês. Não, vai acontecer algo que cairá a chapa e todos cair. Esquece. Aqui a gente trabalha com fato, com a realidade. Mundo de fantasia a gente deixa para os intergalácticos e para a imprensa. Aqui é a realidade. Diante desse cenário, vocês são a favor? De um lado a gente tem Lula tretando com todo mundo e o Alckmin ele já aquecendo na beirada do campo e o presidente Bolsonaro contra. Inclusive ele fala, né? Uma das críticas que ele recebeu é que o ato do dia 16 de março é liberdade de expressão e Lula, fora Lula em 2026. Inclusive muita gente criticou. Inclusive Salles, né? Que é do entorno do Alckmin, quem é de bastidor sabe disso. Quem acompanha o bastidor sabe disso. Ou vocês preferem que mesmo assim caia Lula, entra Alckmin e as coisas vão ser menos pior? Lembrando, o inominável vem do Alckmin. Paulo Figueiredo já alertou que todas as articulações deles caem por terra nos Estados Unidos para expor o que acontece no Brasil. A perseguição contra Bolsonaro, se tá ruim hoje, vai triplicar. E aí é sem chance alguma de voltar em 26, porque aí vai começar a prender todo mundo, inclusive até esse que vos fala aqui pode rodar nessa. Esse é o cenário, porque eles vão aparelhar tudo. Congresso vai ter diálogo, ou vocês preferem Lula tretando e a gente conseguindo desgastar eles para conseguir fazer alguma coisa em 26? Deixa aí nos comentários, porque lá na Globo o clima é esse, ó. Primeiro, Eric, você tinha que ver o ambiente em que o presidente Lula falou isso. Ele falou no encontro do MST, que é a esquerda da esquerda, né? E aí o Lula, para agradar a esquerda da esquerda, ele simplesmente desautorizou toda a negociação que o Geraldo Alckmin e o próprio Carlos Fávaro, ou seja, Geraldo Alckmin, ministro da Indústria, Comércio, Desenvolvimento, que é quem pegou a unha essa negociação, e o Carlos Fávaro, da Agricultura, com quem eu conversei quarta-feira, né? Enfim, o Lula desautorizou os dois. Por quê? O que o Lula fez? Enquanto o Geraldo Alckmin e o Carlos Fávaro fizeram toda uma negociação com o setor, e, aliás, são vários setores dentro de um setor, porque tem o produtor agrícola, tem o distribuidor, os grandes atacadistas, os varejistas, que são os supermercados, e o Alckmin, com muito bom senso, naquele jeitão do Alckmin, e o Carlos Fávaro, que é do setor, conhece... A gente tem aqui 1 minuto e 12 de vídeo. E já começou a rasgação de seda pro Alckmin. Com bom senso, com aquele jeito. Quantas vezes ela já falou aqui, já mencionou o Alckmin aqui em 1 minuto e 12, enquanto detona Lula. Prestem atenção nessa recalculada de rota e a viabilização do nome do Alckmin aí para sucessão. Prestem atenção nisso, pelo amor de Deus. O setor conhece os interlocutores, fizeram todo um trabalho para aplainar o terreno. E o Lula, com uma frase, ele cria uma guerra com o setor, que é refratário ao PT, que foi refratário à candidatura dele em 2022 e que é simplesmente um setor essencial para a economia brasileira, para o próprio Brasil, né? Agora mesmo, né? Você quando o Lula fala, imagina, né? Se não der certo a nossa solução pacífica, eu vou partir para atitudes drásticas, né? O que soa isso? As 3 palavras que o Fávaro me disse que estão totalmente descartados. Será que estão mesmo?
taxação, palavra maldita que é usada pelo Trump, que, enfim, acabou de derrubar a popularidade do governo por causa da taxação do PIX, que nem era verdade. Segundo, controle de preços, que tem uma memória trágica na história brasileira, desde o governo Sarney, fiscais de Sarney, aquela história toda, e também cota de exportação. O Fávaro me disse isso literalmente. Isso está descartado. Mas quando o Lula fala, ele desautoriza os dois ministros, e deixa pairando no ar uma guerra contra um setor tão fundamental. Hoje mesmo saiu o PIB brasileiro foi bom, surpreendeu positivamente, a gente lembrando lá em janeiro de 2024, dezembro de 2023, a perspectiva do PIB brasileiro era muito baixa, né? E chegou a 3,4, numa sequência de PIBs positivos e animadores. Só que teve uma inversão no ano passado no desenvolvimento brasileiro. Por quê? Porque a agricultura é que segurou a onda nos 2 anos de recessão da Dilma e no próprio ano de recessão da pandemia. Foi a agricultura. Agora, a agricultura recuou e quem segurou o PIB muito positivo foram indústria e serviços. Então, não está na hora do Lula bater de frente com a agricultura. A agricultura brasileira é forte economicamente, é forte politicamente. O Lula está brincando com fogo. Bizarro não? Falar de PIB com o caos que está no Brasil. Eu deixei até essa parte aqui, eu podia ter encerrado ali antes de eu entrar nesse tema, só para mostrar para vocês que o pior câncer do Brasil, eu já falei várias vezes, eu volto a repetir, não é o Lula, é a Globo, porque ela viabiliza. Aqui é o desenho mais didático que a gente tem de como a Globo viabiliza. Eles confirmam, o Lula lança a conversa fiada e eles vão lá e chancelam, confirmam. Por isso que eu falo, querem acabar com a esquerda no Brasil, com todo esse câncer? O primeiro passo é isso. Por isso que diariamente, eu tomo porrada por causa disso. Júnior, você fica dando ibope. Você tem que ignorar essa turma. Você não pode perder tempo nos seus vídeos expondo a Globo. Porque a gente sabe... Sim, falando pra bolha, eu sei que vocês já sabem. Só que os meus vídeos têm o intuito de furar a bolha. Chegar em pessoas que ainda não entendem isso. E quando eu mostro, quando alguém... Não vocês que já me assistem, mas quando outras pessoas que não têm acesso ao que vocês têm assistem isso, se chocam e falam, mas peraí, como que um canal de TV tão sério como a Globo, porque sim, por mais que pra gente, a gente já entendeu tudo isso, tem gente que considera a Globo um canal sério, um canal íntegro, que o que eles trazem é verdade absoluta. Quando eles se deparam com essa notícia, diante do caos que está nas ruas, nas prateleiras dos mercados, nos postos de combustíveis, eles falam, peraí, isso aqui não é real. E aí eles começam o processo de entender tudo aquilo que a gente fala aqui diariamente. Por isso é importante o engajamento de vocês. O like, o compartilhamento, o comentário. Para que essa bolha seja estourada e mais pessoas comecem dia após dia a acordar. Assim como eu acordei no passado, eu que não era do cenário político, eu era de outro setor, já falei aqui anteriormente. Várias pessoas não acompanhavam a política por conta de vídeos, por conta de informações. Falaram, peraí, vamos acompanhar isso aqui, vamos entender melhor isso aqui. E aí a gente começa a ganhar cada vez mais força. Esse canal, por exemplo, eu já falei milhares de vezes, volto a repetir, não existiria se não fosse Jair Bolsonaro. Quando eu vi a Globo descendo o sarrafo nele, eu falei, ou esse cara é um santo ou esse cara é um desgraçado. Porque o tanto que eles falam mal dele, fui pesquisar, passei dias pesquisando, falei, não, o cara é um santo. Pelo bom sentido da palavra, né? Óbvio, santo só. Mas o cara, ele é íntegro. A gente começa a ver lá atrás, os próprios, né, corruptos falando, não, esse daqui não aceitou, não, isso e aquilo. Desperta o interesse. Assim como, quando eu comecei a entender todo o cenário, peraí, a Globo tá falando isso aqui, mas isso daqui é de outro jeito. Nunca fui de assistir Globo, mas você começa a entender jornal, você começa, peraí, Folha de São Paulo, UOL, Band, Record, SBT, você começa a entender tudo isso. Por isso é importante diariamente a gente batendo, porque dia após dia não é falar pra bolha, é falar
para mais pessoas entenderem. Por isso eu falo, compartilha esse vídeo, manda para alguém, dê sempre preferência de compartilhar os conteúdos com quem não acompanha. Aquele amigo que você fala assim, gente boa, muito inteligente, mas não acompanha a política. Manda para ele. Esse é o nosso foco. Mais e mais pessoas entenderem e se interessarem pela política para que a gente consiga aí uma mudança nos próximos anos. Isso aqui é um trabalho de formiguinha a longo prazo. Não é algo que vai acontecer do dia para a noite. Bolsonaro vem tentando buscar ajuda externa. Assim como a gente já entendeu que a ajuda deles veio externa, agora a gente também está buscando, mas a gente tem que fazer a lição de casa, como o Tarcísio sempre fala. E é sobre isso. Curta, comenta e compartilhe, caso você possa e você queira aí me ajudar de alguma outra forma além do seu engajamento. Também é muito importante, afinal, ó, domingão, 9h30 da manhã em ponto, estou aqui trazendo conteúdo para vocês. Então, caso vocês queiram e vocês possam, você pode também ajudar através do Pix aqui do lado, através da chave Pix aqui abaixo. Sempre é muito bem-vindo todo tipo de colaboração da parte de vocês, seja com engajamento, seja de forma direta. É isso. Curta, comentem, compartilhem, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.